Momento sim, viu, Graziani? Uma janela curta ali do Mundial foi aberta, o Ceará não aproveitou essa janela, não conseguiu contratar ninguém. E a gente deve esperar próximos movimentos do vovô nessa janela sequencial que a gente vai ter. Então, aguardar as novas peças, movimentos, mas por enquanto sem reforço em relação a esse primeiro momento do Ceará. Representação do elenco, o reforço é mais interno. Matheus Bahia, que estava lesionado, ficou de fora dos últimos jogos, aparece agora como uma opção para o Léo Condé e aparecendo como uma opção também para dar entrevista coletiva. Amanhã, Matheus Bahia vai falar com a imprensa, vai falar um pouquinho desse retorno, dessa possibilidade como titular e até também da evolução que vem tendo como atleta, né? Se antes defensivamente era questionado a situação do Matheus Bahia, houve uma melhora bem perceptível em relação à temporada passada. É claro que ainda tem problemas, principalmente em relação à parte defensiva, mas no geral ele tem melhorado bastante esse setor. O Matheus Bahia vai conversar com a gente. Nessa reapresentação, o Ceará começou um pouquinho mais cedo, já como estava programado, deu férias mais cedo para os atletas, e muito por conta dessa expectativa que esse jogo da Copa do Nordeste fosse marcado antes mesmo ali do início do Campeonato Brasileiro, e de fato se concretizou. O Ceará vai encarar o esporte, com isso a representação aconteceu um pouco mais cedo e deve encarar com força máxima. A expectativa em relação ainda ao retorno do Richarlison, não tenho informação como ele já está nesse momento, mas a expectativa é que ele retornasse após o Mundial, se não para ser uma opção, mas pelo menos recuperado da cirurgia, já com trabalhos avançados em relação a todas essas questões. Estou tentando me informar e entender como é que está a situação específica do volante. Mas de resto, o Condé vai ter praticamente todo mundo à disposição. Não tem lesionados nesse momento. O Condé até com o Richard já pode contar entre os relacionados. Pelo menos essa era outra expectativa. E no geral, ele vai escolher quem está no melhor momento. Claro, a chegada de reforços pode mudar um pouquinho esse panorama e até troca de titulares podem acontecer, mas no elenco atual de hoje, no elenco atual da reapresentação, o Condé já tem praticamente todo mundo saudável à disposição para o confronto contra o esporte.